E como é que você vai tratar, por exemplo, um paciente que tem um déficit de QI, né? Ele tem um rebaixamento mental, ou então uma pessoa muito agitada, não para na cadeira, tem medo. Como é que é essa abordagem para esse tipo de paciente especial? Como é que você atua? Cada paciente especial tem uma determinada característica. Nós, profissionais, necessitamos de uma abordagem, um plano de tratamento individualizado. Então, não dá, por mais que seja a mesma patologia, nenhum tratamento é igual ao outro. Cada paciente merece um tipo de tratamento. Principalmente, precisa ter muito amor e carinho no que se faz. Esses pacientes, por vezes, chegam no consultório muito agitados, por conta das próprias síndromes dos autistas, você não pode tocar, eles não gostam muito de barulho, querem que você fale mais baixinho com eles. Por isso a necessidade de ser um profissional especializado. Se não for especializado, não sabe cada uma dessas características. Um síndrome de Down, ele é muito carinhoso, ele é muito amoroso, então ele quer abraço, ele quer carinho, ele quer beijo. Tem uma outra síndrome, que é a síndrome de Williams, é outra síndrome super carinhosa, eles chegam abraçando você sempre no consultório. Então, e os pacientes que não gostam, por exemplo, os autistas ou os que acabam tendo distúrbio de comportamento, eles não gostam muitas vezes que você toque, que você fale alto. Isso é um erro que os dentistas acabam cometendo. E você falou que tem 450... 420. 420 cirurgiões dentistas especializados nesta área de especiais, não é? De 200 mil, quer dizer, realmente uma quantidade muito pequena, Muito não é? pequena. Isso é uma especialidade, vocês têm uma sociedade dos cirurgiões dentistas que trabalham com isso, vocês se reúnem, têm cursos, etc., para esse tipo de... Como é que é feita a especialização e depois disso, a vida do dentista que trabalhou com isso? Como é que é a especialização? A especialização, ela precisa ter pelo menos 500 horas. Esses cursos de especialização duram em média de 1 ano e meio, tem cursos que chegam até a 3 anos de especialização. É muito interessante ressaltar que já tiveram concursos públicos que foram fechados por não ter candidato por vaga para esse determinado tipo de atividade odontológica. Existe um grupo, sim, de pacientes especiais, existe um congresso internacional. Em 2008 foi até na cidade de Santos. O nome desse grupo chama-se ABOP. É um grupo que está completamente relacionado somente aos pacientes especiais. ABOP, o que quer dizer ABOP? Associação Brasileira de Odontologia de Pacientes Especiais. E a gente acaba se reunindo em congressos bimestrais para falar só sobre esse determinado tipo de pacientes. É uma especialização, é difícil, precisa gostar muito do que se faz, porque são pacientes... Precisa ter paciência, né? Precisa ter muita paciência e gostar muito do próximo, né? Amar o próximo. Para ter que lidar com pessoas que às vezes não têm um grande entendimento, não sabe o que você vai fazer, tem medo, né? Às vezes até por defesa, né? Qualquer um já tem medo de dentista, não é? Imagina uma pessoa, um deficiente que vai ter mais medo. No seu trabalho aqui, no Centro Hospitalar de Santo André, qual é a maior frequência de doenças? O que você encontra mais? O que você falou é cárie, periodontite, existem outras doenças também ou não? As principais são as cáries e as doenças periodontais. Então, periodontite, gengivite, que é o chamado tártaro, né? Que na verdade se chama cálculo, mas popularmente é o tártaro. Essa é a principal prevalência de doença na boca desses pacientes. E extrações dentárias, você faz também muitas extrações? Fazemos. No CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, a gente tem um convênio com o Hospital Municipal, então fazemos atendimentos ambulatoriais e muitos pacientes, por vezes, não conseguem ser atendidos dentro do consultório. Então, eles precisam ser levados para serem atendidos sob anestesia geral. Nesse momento, então, fazemos alguns pedidos de exames para avaliar se o paciente está apto a fazer esse tipo de procedimento, levamos eles para lá e já fazemos todo o tratamento. Então, extrações, restaurações, limpezas, aplicações de flúor, tudo é feito no paciente no próprio momento da anestesia geral. Perfeito. Só para esclarecer o nosso público,
pode dar a impressão, não sei, às vezes para mim, quando começamos a falar, veio na cabeça, de que os pacientes especiais, sejam dos dois tipos, teriam problemas dentários diferentes da população geral. Esclarecer que acho que não é isso, né? Na verdade, eles têm os mesmos problemas que a população geral tem, maior prevalência de um ou de outro tipo. É isso mesmo? Ou eles têm realmente coisas que só eles têm e que a população não especial tem? Um determinado grupo de paciente especial que tem uma lesão que nenhum outro tipo de paciente tem, que são os pacientes oncológicos que têm a mucosite oral. Esse é a única doença específica para pacientes oncológicos. Os demais são as doenças como cárie, doença periodontal, que seria a placa. E o que é essa mucosite oral? O que é? A mucosite oral, geralmente, quando o paciente está fazendo quimioterapia ou radioterapia, acontece na radioterapia, queima o tecido. E esse tecido não consegue ser reparado pelas altas doses de incidência do feixe de radioterapia. Então começa a descamar, forma uma úlcera, e essa úlcera não consegue cicatrizar. Então ficam aquelas feridas abertas, chamam de aftas, só que são aftas grandes, existem vários graus, o grau 0 ou o grau 4. E daí esse tipo de paciente é uma lesão que só acontece neles, ou na quimioterapia, por uso dos quimioterápicos, que não consegue também dar essa reparação celular para eles. E o tratamento desse tipo de doença, é mais prolongado, é difícil? O tratamento para esse tipo determinado de doença, ele vai exatamente no período em que o paciente está fazendo o tratamento. Então, da quimioterapia ou da radioterapia. Acabou a quimio, acabou a rádio, geralmente essas lesões desaparecem também, declinem junto com elas. É um tipo específico de tratamento odontológico, não é com o motorzinho, como todos falam, enfim. São com alguns remédios, com o uso de laser, é um outro raminho da odontologia. E há como prevenir esses tipos de problemas nos pacientes que irão fazer? Por exemplo, eu vou começar a fazer agora, tem algo que eu deva fazer para prevenir ou para amenizar a presença disso? Tem como você amenizar o aparecimento dessas lesões, com uma boa higiene oral, alguns bochechos, né? Então, água bicarbonatada, bicarbonato de sódio misturado na água. O chá de camomila é muito importante, porque ajuda a diminuir a irritação causada por esses tipos de tratamentos. Agora, eliminar 100%, isso infelizmente ainda não é possível. Mas também não são todos os quimioterápicos que provocam isso, né? São determinados tipos, né? Não, principalmente para pacientes que vão fazer transplante de medula óssea, eles têm uma incidência de 70%, então, de chances de terem essas lesões na boca. Os outros quimioterápicos, por horas, acabam aparecendo, por vezes não, depende do tipo de paciente. Agora, na radioterapia, também é muito frequente esse tipo de lesão. Mas a radioterapia de cabeça e pescoço, exatamente. Muito bem, falando em doenças, cárie, periodontites, enfim, essas doenças que são agressivas, que doem, né? E hoje é muito comum nos jovens, né, fazer a correção dos dentes, a ortodontia. Isso também faz parte do atendimento dos especiais? Isso também faz parte, mas aí a gente vai se fechando para um número menor ainda de dentistas que fazem isso. Então, se de 420 especialistas em pacientes especiais, eu acredito que por volta somente de 100 pacientes acabam fazendo ortodontia em pacientes especiais. Se chegar a 100, eu não vou ter um número preciso para passar para vocês e para o público, mas é um tratamento mais específico ainda. Por vezes o paciente não permite fazer esse tratamento, alguns sindrômicos acabam tirando e por vezes eles nos surpreendem. A gente acha que aquele paciente não vai ter paciência para ficar com aquele aparelho na boca e o paciente nos surpreende. Ele fica, o tratamento dá super certo, cuida, os pais, a gente depende muito dos pais. Mas você também faz esse tipo de atividade ou não? Eu não faço, mas eu acompanho um ambulatório de uma ortodontista que faz, por isso eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área. Perfeito. Uma questão que me vem agora é sobre a escovação. Eu acho que o trabalho de odontologia deve ser muito preventivo, profilático e educativo também, né? Tratando do paciente com síndrome de Down, que é uma prevalência enorme na nossa população, está aumentando cada vez mais devido à idade das mães, né? A gente sabe que quanto maior a idade,
das mães, a chance de ter uma patologia cromossômica e a mais frequente é a síndrome de Down, aumenta essa chance. Então, maior número de pessoas com Down vão nascer nos próximos tempos. Como é feita a educação desses pacientes? Como vocês trabalham na parte educativa, na área de escovação mesmo? E qual é a resposta deles? O Down é um síndrome que depende muito do estímulo que você vai dar a ele. Você percebe que tem 2 tipos de Down. Aquele que os pais nunca levam para sair de casa e aqueles que fazem terapia ocupacional, passam sempre no dentista, vão à escola. Então, para mim, existem esses 2 tipos de síndrome de Down. O síndrome de Down que nunca sai de casa é muito difícil você conseguir controlar, porque você faz no consultório, ele vem na consulta, mas quando ele volta, está de novo com doenças de cárie, com placa, com falta de escovação. Agora, no grupo estimulado dos pacientes com síndrome de Down, isso já muda. Você consegue ensinar técnicas de higiene oral para ele, eles fazem em casa, porém a gente sempre pede, quando ele já está estimulado, deixa, o filho faz durante o dia, mas antes de dormir, o pai sempre vai lá para dar uma caprichada. Que é para também o paciente ter o estímulo de fazendo, não ficar só o pai fazendo a higiene oral deles. E a frequência que um portador, um doente especial tem de frequentar o dentista é a mesma que qualquer cidadão comum. Exatamente, é a mesma do que qualquer cidadão comum. Mas existe uma certa dificuldade em fazer com que os pais entendam isso, que o próprio paciente entenda isso, que tem que voltar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. É mais difícil essa abordagem? É mais difícil inicialmente essa abordagem. Com o tempo o paciente pega carinho por nós e nós, consequentemente, também pelo paciente. Então ele gosta de ir no consultório, claro que ele não gosta muitas vezes de fazer o tratamento, mas ele gosta, ele chega abraçando, muitas vezes ele não gosta de estar na cadeira, mas quando ele sai, ele te agradece, porque ele sabe que você fez o bem para ele, te dá um belo abraço, isso tudo recompensa. O consultório odontológico de um dentista especializado em pessoas especiais é diferente? Ele tem o que de diferente um consultório de um dentista comum? Principalmente o tamanho das portas. Porque geralmente, quando você vai para um consultório, o consultório tem uma porta num determinado tamanho, que o paciente muitas vezes com a muleta se atrapalha, ou com uma cadeira de roda se atrapalha. Outro fator é que tem que ter espaço para a mãe e para o paciente ficar no próprio consultório. E outra é você estar tentando esconder alguns tipos de materiais. Então, não mostrar agulha, não mostrar... Alguns materiais podem ser agressivos na visão desse tipo de paciente. Mas basicamente é isso. E a acessibilidade tem que estar correta para qualquer tipo de paciente especial, né? Exatamente. Rampas e, enfim, toda essa... Exatamente. Vanessa, nós estamos chegando no final do primeiro bloco e temos uma amiga sua que vai entrar aqui no seu lugar daqui a pouquinho. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa e deixar essa câmera número 2 para a sua despedida e uma mensagem que você pode levar aos pacientes especiais ou aos cuidadores ou pais dos pacientes especiais. Tá ótimo. Bom, primeiro eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje à noite, de estar esclarecendo um pouquinho das dúvidas de todo mundo. É muito importante que vocês, pais, cuidadores, saibam que esse tipo de tratamento existe, é possível. Todas as prefeituras das cidades estão cada vez mais focando para ter esse tipo de atendimento. Não temos muitos profissionais, mas temos especializados. E com certeza nós aprendemos muito mais com vocês do que vocês com a gente. É uma passagem de carinho, de afeição, de afeto que não tem preço. Vanessa, muito obrigado. Foi muito interessante a sua participação. Nós vamos continuar com o programa ABC da Saúde. Nós vamos passar desse bloco para o próximo bloco com a nossa segunda convidada. Aguarde em casa, que você vai ver nosso segundo bloco já já. Até já.